fica surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Graça e a paz, meus irmãos, que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada família nesse momento, né? Muito bom nós estarmos juntos novamente, com essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, de orarmos juntos, de cantarmos juntos também. E é nesse espírito de comunhão que eu convido você que nesse momento feche seus olhos, baixe sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos, ó Pai, por Tuas infinitas misericórdias derramadas sobre nós, o Teu povo. E pedimos que a Tua graça, Senhor, venha sobre nós. Venha nos renovar, venha nos restaurar. Venha, Senhor, nos santificar e nos purificar. Pai, neste momento eu coloco na Tua presença a vida de todos os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão contaminados com Covid, aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades, aqueles que por tantas vezes, ó Pai, estão sofrendo todo tipo de ameaças, todo tipo, Senhor, de angústias. Colocamos na Tua presença nesse momento, rogando pelo Teu auxílio, pela ação do Teu Espírito Santo que intercede por nós, para nos assistir em nossa fraqueza, ó Pai, e para, Senhor, nos elevar a Ti da forma que Tu te agradas, Senhor. Pedimos, Senhor, pela Tua plena restauração sobre todos nós, pelo Teu poder agindo em nós, nos fazendo, ó Pai, perseverantes na fé, firmes na Tua palavra, Senhor. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a que abra a sua Bíblia, ou melhor, que você abra o seu inário nesse momento. Corrigindo, você vai abrir a sua Bíblia em João, capítulo 5, versículos 33 ao versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 33 ao versículo 39. Nós vamos fazer a leitura neste momento, vai aparecer aí na sua tela, mas é sempre bom ter a sua Bíblia aí nas suas mãos. Nos diz assim: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. A palavra de Deus testifica do Messias. Lógico que Jesus aqui ele se referia ao Antigo Testamento, né? Ele está querendo falar que todas as Escrituras, tudo aquilo que estava escrito por meio da lei e dos profetas, testificavam a respeito dele, tá? Vamos cantar neste momento o hino 227 do nosso inário, A Velha História. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar, autor a dominar
mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Essa velha história é aquilo que nós acabamos de ler, que Jesus fala, né? De que as Escrituras testificam dele. Essa é a velha história. Toda a Escritura fala a respeito do Senhor Jesus. Agora eu convido você a abrir o texto do nosso estudo de hoje. Hoje nós falaremos sobre o testemunho do Espírito, da água e do sangue, tá? Abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, faremos a leitura dos versículos 6 ao versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 5, dos versículos 6 até o versículo 12. O texto está aí na tela, mas sempre lembrando, irmãos, tenha a Bíblia na sua mão para acompanhar aqueles versículos que não vão aparecer, para durante a meditação aí, durante o nosso estudo, você poder conferir na sua Bíblia tudo aquilo que nós estivermos falando, tá bom? E o texto bíblico nos diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Irmãos,
Portanto, esse é o nosso estudo de hoje. Eu já li várias vezes, nós todos, né, como cristãos, já lemos várias vezes esse texto, e aí nos perguntamos, né, mas o que é que João está falando a respeito de três sons que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue? Afinal, o que é que João quer falar a respeito disso, né? Então nós passaremos o nosso estudo nesse momento, e eu peço, irmãos, para prestar bem atenção, né, para a gente poder compreender bem o que diz aqui e qual a relevância disso para nós, né, da palavra de Deus para a nossa vida hoje. Irmãos, esses dias atrás, semana passada especificamente falando, dia 31 de agosto, como está aí na tela, né, saiu uma notícia aí nas mídias sociais que repercutiu muito, né, que foi a notícia de que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela decidiu abolir menção à era cristã no material didático. Quando a gente fala, né, o ano 200 AC ou anos 200 DC antes de Cristo, depois de Cristo, a Secretaria de Educação decidiu abolir isso no material didático. E como diz aí embaixo, né, a Secretaria de Educação decidiu abolir a menção à era cristã em seus materiais didáticos. E essa denominação antes de Cristo e depois de Cristo, que aparece em livros de história, passariam agora a ser substituídas por AEC e por EC, ou seja, antes da Era Comum e da Era Comum. E a justificativa deles, irmãos, é o fato de que, por ser por nem todo mundo professar a fé cristã, era a forma correta, portanto, de se tratar a questão da história, né? Apagar o nome de Cristo dos livros didáticos, apagar a referência a Cristo como aquele que dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, irmãos, vejam que isso não é de hoje, na verdade. Na história, a história humana, desde que Cristo veio ao mundo, ela sempre teve algumas tentativas de negar a existência de Jesus. Uma dessas tentativas é o que está aí na sua tela, chamada a teoria do mito de Jesus. Essa teoria, irmãos, é a visão de que a pessoa conhecida como Jesus de Nazaré, na verdade, nunca existiu. Ele não teve existência histórica. Eles declaram que o Jesus histórico nunca foi real, ou se ele chegou a existir, praticamente não teve nada a ver com as origens do cristianismo, né? E o que eles querem demonstrar é que pode até ter existido uma pessoa chamada Jesus, que viveu na época de Nazaré, mas que a relação dele com o cristianismo que nós conhecemos não é nenhuma. Os principais expoentes, pensadores, né, que falaram a respeito dessa inexistência de Jesus, foi no período lá do Iluminismo, no final do século XVIII, principalmente os franceses, chamados Constantin-François Volney e Charles-François Dupois, né? Eles são os pensadores, se é que podemos dizer assim, mas foram os pensadores que começaram a negar a existência real do Jesus histórico. Mas alguns autores atuais, eles têm tentado também repopularizar essas ideias. Algumas pessoas hoje em dia têm novamente tentado desmentir a existência de Cristo ou negar a existência de Cristo, né? E a gente vê um pouco desse resquício aí do que aconteceu dentro da Secretaria de Educação aí do Estado de São Paulo. E o que isso tem a ver, irmãos, com o nosso estudo de hoje? Tem a ver com o que eu vou perceber um pouco. Se os irmãos lembrarem o que nós já temos estudado a respeito da primeira carta de João, nós vamos lembrar que a carta de João ela possui dois temas básicos que vão se entrelaçando durante todo esse livro, toda essa carta aqui. João basicamente ele trata a respeito da comunhão dos crentes com Deus e ele trata a respeito da comunhão dos crentes uns com os outros, a comunhão dos crentes dentro da igreja. Quando ele fala a respeito da comunhão dos crentes com Deus, João ele vai tratar principalmente em como os crentes eles devem evitar as heresias e devem evitar também os falsos ensinos dos anticristos e dos falsos profetas que nos afastam de Deus, né?
lá no capítulo 2, 18 a 26, no capítulo 4, de 1 a 6, nós já estudamos isso em outros momentos. Os irmãos que não participaram podem procurar aí dentro do nosso canal do YouTube. Mas nesse último capítulo aqui, depois, portanto, de João tratar a respeito do perigo dos anticristos e dos falsos profetas, agora ele vai falar sobre, e depois ele falar também várias vezes sobre a comunhão dos crentes com irmãos. João agora está no encerramento desse livro, ele está no encerramento aqui. Opa, deu uma travada aqui. No encerramento dessa carta, ele vai tratar a respeito da nossa fé, ele vai falar a respeito da verdade, né? Primeiramente, ele vai ensinar sobre as garantias da fé no início desse capítulo. Versículo 1, versículo 5 vai falar isso. E nos nossos versículos aqui, ele vai mostrar que fé é crer no Filho de Deus, de acordo com o testemunho no céu e na terra, até o versículo 12. Posteriormente, ele vai mostrar que a fé também nos dá algumas certezas, aí do versículo 13 até o versículo 21, né? É a certeza da vida eterna, a certeza de sermos ouvidos por Deus, a certeza da santificação, a certeza da proteção, a certeza da nossa cidadania celestial e a certeza a respeito da verdade. Nós já estudamos essa parte aqui do versículo 13 em diante também em outro estudo, né? Portanto, vejam, irmãos, que nossos versículos que estão aqui na análise de hoje, elas se encontram no momento em que João, depois de falar sobre a fé e as suas garantias, e na continuidade dessas garantias, ele coloca certeza a respeito da pessoa de Cristo. Então vejamos aqui o que significa, né, a questão do testemunho do Espírito, da água e do sangue. Primeiramente, a gente vai ver sobre esses agentes do testemunho, versículo 6 até o versículo 9. Então, irmãos, é muito importante que a gente veja primeiro como João ele destaca a importância desse testemunho. Quando a gente analisa a raiz do verbo usado aqui por João, dessa palavra testemunho, é muito interessante quando a gente vê que ele dá muita importância a essa palavra, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas. Ele utiliza cerca de 62 vezes, tirando ainda o Apocalipse. Ele usa 46 vezes no evangelho, 11 vezes nessa primeira carta e depois mais 5 vezes na terceira carta. E como eu falei, isso fora as outras 20 vezes que ele ainda usa essa palavra lá no livro do Apocalipse, né? Mas, portanto, a gente vê que essa palavra, testemunho, ela é muito importante porque ela é muito utilizada nos escritos de João. Mas por que ela é importante? Irmãos, porque diante de um tribunal, a principal argumentação para se provar a realidade de algo era a existência de pessoas que afirmassem terem visto ou ouvido determinado fato. O que João quer mostrar aqui, irmãos, era que a necessidade de testemunhas fazia parte do cotidiano e da confirmação daquilo que se falava e daquilo que se declarava. A própria lei de Deus, por exemplo, exigia a questão do testemunho. Lá em Deuteronômio, capítulo 19, no final do versículo 15, Deus mesmo falou para Moisés: pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Portanto, quando João aqui ele fala a respeito do testemunho, fala a respeito da testificação, ele fala de testemunhas, o que ele está querendo realçar é que aquilo que ele está falando é verdadeiro, e é verdadeiro porque é confirmado através de pessoas, confirmado através de fatos, confirmado através de alguns argumentos, e é isso que ele está fazendo aqui. É por isso, por exemplo, que João ele inicia essa carta. Se você puder ir lá na primeira carta de João, aqui na primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que João ele se inclui num grande grupo de testemunhas que viram, ouviram e tocaram em Jesus. Olha o capítulo 1 aqui, versículo 1. João nos diz assim:
o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João ele fala, olha, não sou eu e mais um tanto de gente. Nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos, nós realmente ouvimos. Há uma grande nuvem de testemunhas que confirmam as coisas que vão ser ditas aqui. Jesus mesmo ele ensinou que qualquer denúncia de pecado deveria ser acompanhada pela existência de pelo menos 2 testemunhas, lá em Mateus capítulo 18, no versículo 16. Essa importância, essa questão, portanto, do testemunho não é uma coisa específica de João. Paulo também, ele instruindo a igreja de Corinto a respeito da disciplina, ele também faz essa exigência. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Se você for ver também 1 Timóteo capítulo 5, 19, você vai ver que Paulo ele instrui a Timóteo a não aceitar denúncia contra presbítero ou oficial da igreja, a menos que tenha pelo menos 2 testemunhas. Isso por quê, irmãos? Porque a testemunha é aquilo que dá a certeza do fato, é aquilo que confirma aquele argumento, que confirma aquele fato existente. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 17 e 18, é um texto também importante para nós. Olha o que está aí. Também na vossa lei, aí é o Jesus falando, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Esse é aquele momento em que Jesus ele afirma ser a luz do mundo. E os fariseus, eles então repudiam essa afirmação, dizendo que essa afirmação não podia ser verdadeira, porque ele estava dando um testemunho único. É você mesmo que está falando disso, então não é válido. E Jesus então ele fala que não era apenas ele que testemunhava, mas ele juntamente com o Pai, e que portanto davam 2 pessoas, confirmavam ser verdade aquilo que ele estava falando. Em um outro momento, irmãos, para afirmar a veracidade da sua messianidade, Jesus ele evoca o testemunho de 3 argumentos que nenhum judeu poderia negar: a lei, os profetas e os salmos. Toda a escritura do Antigo Testamento que o judeu reconhecia ser inspirado por Deus, Jesus fala, elas falam de mim. Olha Lucas 24, versículo 44. Jesus fala: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lá, Jesus ele estava afirmando que toda a escritura do Antigo Testamento, que a lei de Moisés, que os profetas, que os salmos, todos eles testemunhavam a favor de quem ele era, de que tudo aquilo que eles falaram se cumpriram, portanto, na sua vida, e portanto o testemunho deles confirmava a sua messianidade. Então, a afirmação quanto ao testemunho aqui é de suma importância para João, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas e também no Apocalipse, para afirmar que aquilo que ele está falando é verdadeiro, para afirmar que aquilo que ele está escrevendo e anunciando tem autoridade real. Então, irmãos, nesse sentido, João ele exige o reconhecimento através de algumas testemunhas inquestionáveis. Veja que no versículo 7, ele fala que há um testemunho no céu. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E ele fala que também na terra há outros 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Versículo 8 aí do nosso texto. Então, com relação ao testemunho no céu, João ele proclama a unidade das pessoas da Trindade na obra redentora de Cristo. Quando ele fala que no céu 3 dão testemunho e estes 3 são um, ele está falando que eles estão unidos no mesmo propósito. É interessante que quando fala que os 3 são um, o João não está expressando tanto a questão de que os 3 são um Deus, mas ele está falando de que os 3 estão unidos em um só propósito. Os três
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Pai, o Verbo, que é a palavra, e o Espírito Santo, eles estão unidos em confirmar a respeito da obra do Senhor Jesus. E quando, por exemplo, Jesus ele faz a defesa da sua messianidade, né? Falando a respeito do testemunho de João Batista, ele acrescenta uma autoridade maior lá em João 5,37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E quando ele fala então do envio do Espírito Santo, Jesus também proclama que é parte da missão do Espírito testemunhar a seu respeito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas veja que, portanto, aqui o que João quer expressar é aquilo que nós já conhecemos. Tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Jesus é confirmado pelo Pai, pelo próprio Senhor Jesus, como a gente viu anteriormente, e também pelo testemunho do Espírito Santo. A Trindade está unida em confirmar, em dar autoridade, em confirmar que é verdade que Jesus é o Filho de Deus e por meio dele existe a salvação. Mas quando João aqui ele fala a respeito do testemunho na terra, que aí é o alvo aqui do nosso estudo, né? Além do Espírito, João ele menciona outros elementos. Ele diz, veja a primeira afirmação aqui do nosso versículo 6, né? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então vejam, irmãos, que a questão aqui é entender por que João ele faz essa afirmação. Qual é a necessidade de João fazer essa afirmação? O que significa essa afirmação feita por João? Porque os agentes do testemunho no céu, talvez isso seja muito claro para nós. Nós ouvimos a voz de Deus lá no batismo dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? A gente sabe que o Espírito Santo foi enviado para testemunhar a respeito de Jesus. Mas quando ele fala a respeito desse testemunho na terra, por meio do Espírito, da água e do sangue, por que ele faz isso? E o que significa essa afirmação? E aqui, irmão, nós temos três possibilidades. Lutero, ele afirmava que o uso dos termos água e sangue apontam tanto para o batismo quanto para a crucificação. Daí é interessante a gente observar o texto de João, lá no capítulo 1, nos versículos 1, João capítulo 1, versículos 31 ao versículo 34. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 1, versículos 31 a 34. Nos diz assim, não vai aparecer aí na tela não, por isso que é importante ter a Bíblia aí no seu colo, tá? João 1, 31, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31 a 34, nos diz assim: Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Isso aqui é João Batista falando. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Observe, irmãos, que na narrativa do apóstolo João, ele mostra que João Batista faz aqui o seu testemunho. Olha o versículo 32. E João testemunhou, dizendo, né? Então o apóstolo João, fazendo a narrativa acerca de outro João, que é o João Batista, ele mostra como é que o testemunho de João, e aqui é a mesma raiz do verbo grego que a gente usa, que João usa lá na sua carta, que é o verbo martírio. Ele faz o testemunho de quem é Jesus, e aí é importante a gente lembrar do versículo 29, né?
No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá também como Filho de Deus, no versículo 34, pois de fato eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A palavra testificar é a mesma raiz verbal do verbo testemunhar, né? Ou seja, João ele testemunha que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele confirma, ele testemunha que Jesus é também o Filho de Deus. E ele também vê como Jesus é diferenciado entre as outras pessoas que foram lá se batizar com ele. Por quê? Versículo 33 ele fala: aquele que me enviou a batizar, ou seja, Deus que me enviou a batizar, me falou que aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, irmãos, que Lutero, falando a respeito desse testemunho da água e do sangue, ele está falando que esse testemunho da água aponta para o batismo, porque lá no batismo estava presente tanto o Pai, quanto também o Filho, logicamente, sendo batizado, e o Espírito Santo. E nisso aqui ele também inclui a narrativa da crucificação em João, lá no capítulo 19, versículo 34. Olha a narrativa de João 19, 34. Se você lembrar, você vai ver que nos diz assim o texto: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, irmãos, para Lutero, essa palavra de João buscava apontar para a eficácia do batismo, cuja água é purificada através do sangue de Jesus. Para Lutero, quando João aqui na sua carta, ele fala do testemunho do Espírito, da água e do sangue, Lutero fala, ele está apontando para o batismo. Um batismo cuja água é eficaz porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus ali na cruz. Uma outra hipótese é a de Calvino. Calvino, ele não via uma referência direta ao batismo aqui nesse texto, mas ele via uma referência aos frutos e efeitos da obra sacrificial de Jesus. Lembrando também o texto que a gente acabou de ler lá de João 19, 34, né? Esse fato milagroso de, através da lança, ser derramado do corpo de Cristo água e sangue. Calvino ele fala que esses elementos eles apontam para os ritos da lei cumpridos em Jesus, porque a purificação de pessoas e objetos no Antigo Testamento se fazia tanto por meio da água como também por meio do sangue. E então isso indicaria a perfeição da santidade e da justiça obtida por Cristo ao seu povo. Mas como assim? Irmãos, o que Calvino está falando é o seguinte: por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz, cujo sangue foi derramado com água, naquele momento da lança ser furado ele, né? Nós fomos purificados, nós fomos limpos de todo pecado, e assim se fez a nossa expiação e a nossa reconciliação com o Pai. Então, para Lutero, o que João está mencionando aqui aponta para o batismo. Para Calvino, o que João estava falando aqui apontava para todo o efeito, o fruto da morte de Jesus, da obra de Jesus, que é a nossa purificação, perdão de pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Mas uma terceira hipótese é que outros estudiosos eles argumentam que aqui João está apenas se opondo às heresias dos gnósticos, que negavam essa realidade da encarnação de Jesus, pregando que ele era apenas um espírito e que parecia ter carne, que portanto Jesus ele não tinha morrido na cruz. Se irmãos lembrarem, no nosso estudo lá sobre os anticristos, sobre os falsos profetas, sobre discernir espíritos, né? No capítulo 4, versículo 2, nos fala assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas aquele que nega não é de Deus, né? Se vão lembrarem daquele estudo que nós falamos, é que havia um grupo de falsos mestres e profetas que andavam de igreja em igreja e que nos seus falsos ensinos eles eram influenciados por uma filosofia do gnosticismo.
E essa filosofia do gnosticismo, ela negava a possibilidade de Deus se tornar carne. Por quê? Porque para eles todo espírito é puro, enquanto a carne na carne habita toda a maldade. Então eles jamais conseguiam conceber a ideia de um espírito puro ficar preso numa carne pecaminosa. E é por isso que eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles achavam que Jesus apenas aparentava ter carne, e que ali na cruz Jesus pareceu ter morrido, sendo que na verdade não morreu porque ele não era carne, né? Então o que João estaria afirmando aqui, nessa terceira hipótese, seria o testemunho da encarnação e da morte de Jesus. Ou seja, quando João fala que 3 testemunham na terra, o Espírito, o sangue, a carne, que João estaria falando, ele nasceu de fato. Jesus realmente existiu e ele realmente morreu. Ele nasceu, e isso aponta para a água, e ele morreu, que isso aponta, o sangue testifica a respeito disso, a respeito da sua morte. A água testifica o seu nascimento, o sangue testifica a sua morte, e o Espírito através das obras que ele fez aqui. Então talvez a pergunta fosse, mas então qual dessas hipóteses está certa? Irmãos, pela preocupação de João nessa carta contra os falsos profetas, contra os anticristos, contra as heresias desses homens, me parece mais correta essa última interpretação. Embora isso não signifique a exclusão do pensamento de Calvino e a exclusão do pensamento de Lutero, não. Porque, na verdade, essas 3 hipóteses, elas se complementam. Então, vejam, João ele estava afirmando aqui a realidade do nascimento e da morte de Jesus. Inclusive, confirmado, ou seja, Jesus existiu, ele realmente veio em carne, ele habitou entre nós. Inclusive, quando ele foi batizado, o Pai e o Espírito estavam presentes para confirmar que ele realmente existiu. E lá na crucificação também, o Pai e o Espírito estavam presentes, de forma que no batismo com água testifica a sua realidade, e a sua morte, no qual ele derramou o seu sangue e também saiu água, testifica a sua existência, né? E assim a gente pode pensar então nos efeitos da morte e da obra de Jesus para nós. Pelo fato de Jesus ter existido em carne, vindo em carne, ter nascido, sido batizado e morrido ali na cruz, nós temos sobre nós o efeito da sua obra, ou seja, a purificação dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. E a ação do Espírito é o que confirma essa certeza em nós pela fé. Por isso que ele fala, o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, irmãos, dessa forma, se existem centenas de testemunhas humanas, como diz aqui o versículo 9, né? Se admitimos o testemunho dos homens, se há centenas de testemunhas humanas, e aí a gente pode lembrar inclusive daquela menção que Paulo fala a respeito da ressurreição de Jesus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, falando que mais de 500 irmãos viram a sua ressurreição. Ou seja, se há centenas de pessoas que testificam junto com João a existência de Jesus, aqui no versículo 9 fala que, embora haja toda essa centena de pessoas que testemunham de Jesus, o testemunho de Deus ainda é superior a todos esses homens, porque Deus é alguém perfeito em todos os seus atributos. O testemunho de Deus é maior, versículo 9. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então, por que João ele fala a respeito desse testemunho do Espírito, da água e do sangue? Primeiramente, para combater os falsos profetas, os anticristos, os falsos mestres, os gnósticos que negavam que Jesus tinha vindo em carne. Então ele fala, não, ele veio em carne.
Ele nasceu da água, ele foi batizado com água e na sua morte ele derramou o seu sangue também com água. E o Espírito confirma toda essa existência. E, portanto, o fruto da vinda de Jesus é o nosso perdão de pecados e a nossa reconciliação com Deus. Amém? Deu para entender? Espero que sim. Mas há uma segunda parte aqui, né? Aqui nos versículos 10 ao versículo 12, João vai continuar falar a respeito do conteúdo e os resultados desse testemunho. Já que a gente compreendeu a importância do testemunho nos céus e na terra, e de como é inegável essa realidade, João agora coloca duas situações: a aceitação ou não desse testemunho. Veja, irmãos, que novamente João ele coloca em questão aqui é a proclamação dos falsos profetas e anticristos que negavam o nascimento de Jesus em carne. Versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, primeiro a gente vai falar aqui do resultado na vida daqueles que creem. É o que ele começa falando aqui no versículo 10. Veja que, primeiramente, João declara que nesses há a habitação do testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Irmãos, é claro que João aqui ele está se referindo à presença do Espírito Santo, que é o agente que testifica com o nosso espírito a respeito da mensagem que a gente recebeu. O Espírito Santo é aquele que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. É o que ele fala aqui no penúltimo versículo desse capítulo, dessa carta, né? Então o Espírito Santo, ele está falando, ele habita em nós. E é esse Espírito Santo que nos dá a compreensão para a gente reconhecer aquilo que é verdadeiro, para a gente distinguir o verdadeiro do falso. E aí ele está dando uma pontada lá nos falsos profetas, né? É o Espírito Santo que nos faz compreender o que é verdade, e nós estamos na verdade, que é o seu Filho. Se os irmãos lembrarem, como a gente mencionou antes, lá em João capítulo 15, versículo 26, Jesus falou que o Espírito Santo ele é enviado para confirmar o testemunho de Jesus em nós, nos crentes. Então, irmãos, o primeiro resultado do testemunho é a presença do Espírito Santo nos salvos. O outro resultado positivo é expresso lá no início do versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. O outro resultado positivo desse testemunho é a vida eterna na vida daqueles que creem. Irmãos, ter Cristo é ter vida. O sentido aqui está na nossa união com Cristo, pela fé com o Filho de Deus. Jesus mesmo ele declarou essa realidade quando lá para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 16 e 18, ele falou, nós conhecemos o texto, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E aí lá no versículo 18 Jesus fala, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, não há outra forma de ter a vida eterna, senão por meio de Cristo. E é aqui que entra, então, o conteúdo do testemunho. Olha o versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Irmãos, o que João está mostrando é que existe, nesse conteúdo do testemunho, há uma íntima relação de dependência da vida eterna com a pessoa de Jesus. Aqui vale a gente lembrar a ênfase que é dada pelos apóstolos sobre esse fato. Eles sempre falaram, ninguém é salvo por meio de Paulo, ninguém é salvo por meio de João, nem de Pedro, nem de Maria, nem de qualquer outro nome.
Todos são salvos apenas pelo nome de Jesus. E olha o texto lá de Atos 4. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O conteúdo do testemunho é que Deus nos dá vida, e essa vida está no seu Filho Jesus. Então, irmãos, quando se nega a evidência da vida de Jesus, se declara que Deus seja mentiroso. Aí vamos voltar lá para o versículo 10. Lá no meio do versículo 10. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, pessoas que negam a existência de Jesus estão chamando Deus de mentiroso, porque Deus está falando que Jesus é seu Filho, quando na verdade ele não existiu, né? Então, essas pessoas, elas se fazem culpadas de uma blasfêmia extrema, porque culpam Deus de ser falso, culpam Deus de falsidade. Calvino ele faz o seguinte comentário aqui: sem dúvida, nada é mais valorizado por Deus do que a sua própria verdade. Por isso, nenhuma injustiça mais atroz lhe pode ser feita do que roubar-lhe desta honra. Quando as pessoas roubam a honra da verdade de Deus, elas estão cometendo uma blasfêmia terrível, uma blasfêmia extrema. Então, declarar Deus como sendo mentiroso, porque não acreditam que Jesus veio em carne, é uma impiedade horrível, porque tenta tirar a glória de Deus da sua perfeição, da sua santidade, da sua verdade. Que esperança existe para essa pessoa? É por isso que a declaração final aqui é que aquele que não tem, versículo 12, final do versículo 12, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida, não tem a vida. Isso, irmãos, é confirmado pela própria afirmação de Jesus lá em João 3,36. Ele fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual é o conteúdo do testemunho? Está aí no versículo 11. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Qual é o resultado desse testemunho? É que aquele que crê no Senhor Jesus como Filho vindo da parte de Deus, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus, duvida da sua realidade, duvida da sua carne, duvida da sua existência, esse está morto em seus pecados. Esse não tem a vida eterna. Concluindo, irmãos, enfim, chegando ao final aqui do nosso estudo, a gente pode ver, irmãos, que ao falar então acerca da existência de Jesus, João ele quer afirmar que os testemunhos são inquestionáveis, tanto no céu quanto na terra. No céu, o Pai, o próprio Filho e o Espírito Santo são testemunhas da messianidade do Filho, da sua deidade, também da sua humanidade, da sua obra. Então, e na terra, o sangue, a água e o próprio Espírito também são testemunhas da existência do Filho e da sua obra. Então, há aqueles que, diante de tamanhas evidências da realidade e da obra de Jesus, ainda preferem negar não apenas seu nascimento, quanto a sua divindade. Esses já têm o seu julgamento realizado. Foi o que João falou lá no capítulo 2 a respeito dos anticristos, falou aqui no capítulo 4 a respeito dos falsos mestres. Esses que negam a existência de Jesus, ou que não querem lhe dar a honra da sua pessoa, já têm o seu julgamento realizado. Mas aqueles que creem pela fé e confiam no testemunho bíblico, confiam no testemunho das Escrituras, confiam no testemunho da palavra de Deus, esses possuem a presença do Espírito Santo e, portanto, têm também a certeza da vida eterna. Amém?
Eu espero que tenha sido um estudo abençoado para os irmãos, que para mim também foi muito agradável preparar esse estudo e entender, porque muitas vezes eu li esse texto, mas eu ficava me questionando e não tinha tempo de preparar um estudo, né? Então hoje foi muito bom preparar esse estudo para tirar qualquer dúvida do que João está querendo dizer aqui e do porquê ele disse essas palavras, tá? Vamos cantar ao Senhor, já chegando aqui ao final da nossa transmissão. Nós vamos cantar o hino 267 do nosso Inário Novo Cântico, que fala do precioso sangue de Jesus. Ó, que precioso sangue! Oh, que precioso sangue o Senhor verteu quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, nele temos paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, nele Cristo manifesta seu amor. Amém. Que sangue precioso é o sangue de Jesus. Que água preciosa também é que foi derramado do corpo do Senhor Jesus e nos trouxe lavagem, purificação e santificação. Por meio do sangue e da água, fomos purificados, santificados, reconciliados com Deus. E quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo que Ele enviou, né? E que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que palavra de Deus maravilhosa. Irmão, só antes de orarmos para encerrar essa transmissão, eu quero lembrá-los do nosso show de talentos infantis. Se você puder mandar aí o vídeo da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, né? Com qualquer expressão artística, base na palavra de Deus, de alguma referência bíblica, nos envie para poder nós colocarmos na transmissão de domingo à noite, tá bom? E lembrando que ainda nós não estamos com os nossos cultos presenciais por causa da reforma da nossa igreja. Estamos aqui de vento em polpa, com todo o gás, né, fazendo aqui a reforma. Já colocamos o telhado, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Mas eu creio que em poucas semanas nós já estaremos retornando com uma igreja reformada, uma igreja aí nova, né? Para benefício de todos nós como povo de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar nesse momento agora. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque enviaste Teu Filho em carne para habitar entre nós, para ser como nós, a fim de que por nós, Senhor, Ele pudesse nos resgatar, a fim de que por nós, Senhor, Ele morresse ali na cruz e no derramamento do Seu sangue, ali por meio da lavagem, Senhor, da água do Espírito, nós fôssemos resgatados do nosso fútil proceder, fôssemos resgatados dos nossos pecados.
Te adoramos, ó Pai, porque na fé que Tu nos deste, de crermos em Teu Filho Jesus, o Teu Espírito também habita em nós e confirma em nós, Senhor, toda a Tua palavra, e confirma em nós, Senhor, que somos Teus filhos. Vivifica o nosso coração, Senhor, com esta mensagem. Dá-nos a firmeza na fé, a fim de que possamos combater, Senhor, as mentiras, as ideologias falsas desse mundo que tentam ainda negar a realidade do Teu Filho ou tentam ainda negar a obra dele em nosso favor. Abençoa o nosso coração para permanecermos firmes na Tua palavra. É isso que nós pedimos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, derrame sobre nós mais e mais da sua graça, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se sempre de orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão contaminados pelo Covid, aquelas pessoas que estão passando dificuldades, tribulações das mais variadas, para que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus venha assistir a cada um. Também lembrando de orar pelos missionários, pelos nossos irmãos que estão espalhados pela face da terra, que muitas vezes estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Nesse próximo domingo nós teríamos nosso culto missionário, Então lembremos de orar pelo povo de Deus que está sendo evangelizado, por aqueles que estão evangelizando, para que a obra de Deus alcance cada coração. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe todo o seu povo, e que a presença do Espírito Santo seja mais e mais ainda real em nosso viver. Amém e amém.